Esse é o Mentiverso Podcast, comandado por Ana do Vale e Leusa Medeiros, porque acreditamos que é na mente que tudo começa e tudo termina, ou não. Pessoas, estamos de volta com Mentiverso Podcast. Adivinha quem está conosco hoje? O ídolo, aquele, o que brilha, Geisinho Azevedo, nosso convidado permanente para falar das coisas da mente, das coisas do coração, das coisas da gente. Geisinho, seja bem-vindo. Só um minutinho. Ana, seja bem-vinda. Você está ao Obrigada. lado do nosso ídolo. Se quiser também dar as boas-vindas para ele. Prazer. Então, gente, conosco hoje, Geisinho Azevedo, Ana do Vale, eu, Leusa Medeiros. A gente vai ficar conversando aqui um pouquinho sobre Geisinho. Olá, amigo que nos assiste. Vamos falar hoje sobre inteligência emocional. Tá? Esse tema que é um tema recorrente nas nossas vidas, né? Mas ao mesmo tempo é um tema muito atual. É um tema novo para a maioria de nós, né? Falar de emoções é sempre muito novo, porque emoções é um tema que está sendo explorado de forma muito recente, né? Apesar de ser muito antigo, porque o ser humano tem emoções e a gente está aqui há muito tempo enquanto humanidade, mas falar de emoções ainda assim é um tema atual e novo para todos nós. Por onde você quer começar? Eu posso começar? Porque eu já vou prometer a treta do episódio, gente. Na verdade, eu senti um toque de provocação. Vocês sabem que o nosso processo é bem aleatório, né? De roteiro. Aí já aproveitar também, temos Ezequias conosco, temos Caio agora nos orientando no roteiro. Tadinho, boa sorte. E a Fernanda fazendo vídeo. Enquanto a gente grava, é ótimo. Mas no último episódio que a gente gravou em 2022, você deixou ali no ar um comentário sobre inteligência emocional. E aí, quando a gente viu a lista de possíveis temas e a gente escolheu inteligência emocional, tava ali, né? Como que a gente pode usar a verdadeira inteligência emocional. E aí eu já queria começar começando. Qual é a verdadeira inteligência? Eu não sei nem se o conceito que eu tenho é verdadeiro, se não é, mas queria trazer para você qual é a definição de inteligência emocional para você. Perfeito. Na verdade, existem muitas definições de inteligência emocional, né? Quando você vai buscar, aí, os vários autores conceituam e a partir disso, traçam processos dentro do lugar da inteligência emocional. A inteligência emocional que eu acredito, né, que eu valido dentro do meu processo, do processo das pessoas que me procuram, é você deixar as emoções fluir, né? Deixar que as suas emoções fluam. Mas a partir disso é preciso que você conheça as emoções, né? As básicas e primárias pelo menos, saiba identificar no seu processo, na sua mente, no seu corpo e nas pessoas que estão ao seu redor, para a partir disso você começar a colocar em prática. Eu digo que esse é o básico, né? No intermediário eu vou o quê? Eu vou identificar todas elas nas minhas vivências do cotidiano, né? Reconhecer em mim, reconhecer no outro, e no avançado eu vou usar essas emoções ao meu favor. Então esse é o conceito de inteligência emocional que eu aplico, que eu acredito e que de verdade eu penso que emoções servem para serem sentidas. Então não faz sentido eu ir para um processo que vá contra este lugar, né? Um lugar de controlar ou achar que eu posso tirar por menos e fingir que aquilo ali não está acontecendo. E a gente vai falar sobre todos esses microprocessos dentro desse lugar da inteligência emocional. Interessante. Quero muito ver. A base, gente, a treta anunciada, calma, não criem tantas expectativas. É porque são tantos conceitos, e como o Geizinho bem falou, a nossa pauta, a nossa construção de inteligência emocional, de forma nenhuma a gente quer fazer uma crítica a nenhum. Eu acredito que eles vão se complementando e gostei muito que você falou, na minha opinião, ou que eu uso. Porque para mim, vamos lá, o primeiro livro de Daniel Goleman foi lançado acho que em 95. 20 anos depois foi talvez a primeira vez que eu tive contato direto com esse conceito. Mas foi um conceito que ia muito para a ideia do... Já posso dar spoiler da nossa preparação. Do
Talvez analfabeto emocional. Quando eu li as notas do Jason, foi o que mais fez sentido, talvez. Eu fico, talvez, para mim, falando congelamento e analfabetismo emocional. Mas a gente não conseguir processar e, principalmente, a gente também já falou isso em outros episódios, reprimir o que a gente acha que não é lindo, né? O que não é. Você pode sentir alegria e tudo mais, mas olha, calma, sentir raiva não é legal. Sentir tristeza não é legal. E aí você acaba querendo suprimir esses sentimentos e lutar contra algo que é biologia, é natural, você vai sentir raiva. Quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente brinca muito com isso, né, Leusa? Lugares que estão colocando salas de descompressão. Se você tem uma sala de descompressão, tudo bem, a gente pode conviver com isso, mas a gente fala, será que as pessoas não estão percebendo que elas estão admitindo que o trabalho está comprimindo? Né? Então, por favor, eu não colocaria uma sala de descompressão, mas tô nesse meio termo. Eu mesmo tô analfabeta emocional, quero muito aprender com vocês. Leusa, que insight. Então, eu fiquei aqui. Eu lembro exatamente de quando a Ana trouxe essa frase. A gente estava visitando uma empresa e o diretor estava muito orgulhoso. E ele falou assim, olha, nosso ambiente é muito bom, a gente tem toda uma flexibilidade de horário, essas coisas todas que estão na moda. E aí falou assim, a gente tem uma sala de descompressão. E aí, primeiro que eu demoro, sou lenta, então eu estava ainda elaborando aquela coisa. E a Ana falou assim, então tem impressão, né? Porque tem sala de descompressão e tal. E a gente saiu, fomos almoçar, devemos ter almoçado, jantado e dormido com esse tema. Porque realmente, e houve uma treta antes, né, prévia, que é, eu controlo as emoções ou eu sinto as emoções? E aí a minha pergunta controlar ou sentir são antagônicos ou podem ser parceiros no processo de lidar com as emoções? Eu substituiria o controlar por lidar. Talvez esse seja o grande processo dentro da inteligência emocional, né? Porque, perceba... Vocês viram, né? Porque é que eu sou fã dele. Somos seres biológicos, então sentir faz parte da nossa vida, da nossa existência, né? Muita gente não gosta quando eu digo isso, mas assim, o controle para mim é uma ilusão. Ele não existe, né? Você consegue controlar uma planilha, controlar algum sistema dentro da sua casa, mas o fluxo da vida e emoção faz parte do fluxo da vida. Então, como que eu vou controlar? Não tem como. Então, o pulo do gato é aprender a lidar com as emoções, né? Só que perceba, olha só, vamos para o conceito de inteligência emocional, né? O que define uma pessoa ser inteligente? Né? É ela conhecer sobre aquele processo, né? Não importa se ela estudou, se isso veio de forma natural no processo dela, mas ela precisa conhecer sobre algo para ser intitulada alguém que é inteligente, né? Como é que eu vou me intitular emocionalmente inteligente se eu não conheço as emoções? Como é que eu vou me intitular emocionalmente inteligente se eu não conheço as minhas emoções, né? Como vou me intitular emocionalmente inteligente se eu não consigo sequer perceber o que eu estou sentindo? Ou seja, é necessário que a gente faça um retrocesso nesse lugar, né? A inteligência emocional está aqui no topo. Então é necessário que a gente venha para um lugar de vamos conhecer as emoções, né? As básicas, as primárias mesmo, né? A partir disso, depois que eu consigo perceber as emoções, conhecer o conceito, o que é medo, o que é raiva, o que é tristeza, né? O que é amor, a partir disso eu vou começar a identificar dentro de mim quando é que isso acontece. Estou falando do básico, do básico, do básico. Começar a identificar medo, o que é o medo, quando é que eu sinto medo, quando é que eu sinto raiva, né? Aí, a partir disso, eu vou começar a perceber que, às vezes, apesar de a nossa biologia vir para um lugar de que a emoção é acessada primariamente no corpo, às vezes a percepção inicial que eu tenho não é de uma emoção, e sim de um sentimento, né? Por exemplo, ciúme. Percebi que estou com ciúme. Já passou pela emoção primária, mas eu me dei conta na hora que eu percebo que estou com ciúme. O que tem por trás do ciúme? É interessante porque pode ter raiva, medo, insegurança, e pode ser que também tenha tristeza. Ou seja, dentro de um sentimento
a gente conseguiu identificar pelo menos 3 emoções primárias. Tá? E aí, a partir disso, perceba, eu estou falando de identificar. A partir disso, aliás, para que eu consiga identificar, eu preciso admitir para mim mesmo que eu estou sentindo aquele sentimento. Né? Emoções primárias nós temos 5, sentimentos nós temos inúmeros. E às vezes a gente começa a identificar esse processo. Quais são as 5? Só para a gente revisar? Medo, tristeza, raiva, alegria e amor. Ok. Tá? E a partir disso, eu só conheci as emoções e estou começando a identificar no meu processo. E aí que vem as dificuldades, né, que a Ana até comentou de uma delas, para a gente chegar na inteligência emocional. Né? Em que momento da nossa vida alguém ensinou isso para a gente? Né? Não é ensinado em lugar nenhum. Né? Ou seja, aí parte do conceito do analfabetismo emocional. Né? Todos nós somos analfabetos emocionais de alguma forma. Por quê? O que define uma pessoa alfabetizada? Né? Ela sabe ler e sabe escrever. Então, se a gente não conhece as nossas emoções primárias, nós somos analfabetos emocionais. Né? E a partir disso, a partir do momento que eu me alfabetizo emocionalmente, é que eu vou começar a engatinhar dentro do processo das minhas emoções. Né? Antes disso, a gente vai falar de congelamento, a gente vai falar de negação, a gente vai falar de rejeição, né? Ou seja, de vários processos que às vezes são tidos como inteligência emocional, mas na verdade não são. Tá? Perceba, não é um conceito, não é, é simples talvez de explicar, né? De conceituar, mas como é que faz isso na prática? É muito complexo. É muito complexo porque a gente é invadido por emoções o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. Eu cheguei aqui, estava chovendo, cheguei um pouco atrasado, e aí eu estava inundado na ansiedade. Né? Tava com medo, tava me sentindo inseguro, né? Um ambiente novo. Então, assim, foi preciso eu parar, né? Antes de começar, respirei aqui um pouco comigo mesmo para que eu pudesse reconhecer e admitir para mim, eu estou com medo, eu estou me sentindo inseguro, para que a partir disso, né, eu dissesse para mim, calma, vai dar tudo certo, relaxa. Mas não neguei para mim em momento algum, que eu, inclusive para vocês também não, né? Então, isso para mim é a verdadeira inteligência emocional, tá? Porque perceba, a partir disso, eu usei a ansiedade, porque a ansiedade também é uma energia que te leva para frente, né? Falamos sobre Usei isso. a ansiedade para permanecer presente, para Pra estar me aqui, mover. exatamente, para me movimentar e para começar a conversa que a gente está começando agora. Ou seja, inteligência emocional passa por vários lugares. E é importante que a gente tenha, Leuziana e amigos que nos assistem, a consciência de que negligenciar esse lugar é andar com a falta de um membro no seu corpo. Né? Emoção faz parte da nossa vida, faz parte da biologia do ser humano. Então, inteligência emocional vai ser um tema ainda muito recorrente que a gente vai poder falar inúmeras vezes. Me diz uma coisa, o fato de que durante muito tempo as culturas buscaram esconder a emoção, não é? Ou rotular como sendo uma coisa feminina ou ruim, né? E fazer com que os homens, por exemplo, não fosse uma característica positiva do homem não expressar a emoção e uma característica vulnerável da mulher, de dar vulnerabilidade, daí ela precisar da proteção, né, de tudo. E quando ela fazia isso também, até hoje, é usado como uma forma de explicar, né, tadinha, né, é mulher, tá emocionada e tal. Então, como fazer essa chave agora, né, como é que o conceito veio, alguns, né, os autores estudam, a gente está evoluindo com a graça de Deus, e como fazer essa transição, né? Como ajudar a gente e os outros a passar essa transição e dizer o seguinte, olha, se todo mundo tem, é de todo mundo. Sim. Eu acredito, Leusa e Ana, que vulnerabilidade é a palavra que vai nos tirar desse lugar, né? Que é um lugar que às vezes é mais fácil
para as mulheres, né? Para algumas mulheres. Se a gente for entrar realmente nesse lugar, a gente vai falar de machismo, né? De várias outras coisas, né? Que não é o espaço para isso. Mas vulnerabilidade, para mim, é a palavra-chave, né? Porque a partir do momento, Leusa, que eu digo para você que eu estou com medo, você se sente confortável também, em algum momento, para dizer para mim que você está com medo também. Isso vale para todas as outras emoções, né? Vulnerabilidade é um lugar extremamente difícil, porque a gente não aprendeu, né? E porque ainda é visto por muitos como fraqueza, né? É visto como fraqueza porque foi construído desse jeito na nossa cabeça, né? Historicamente foi construído desse jeito. Então, vulnerabilidade é um lugar onde eu vou admitir para mim mesmo que eu estou sentindo a emoção XYZ, né? Admitir para mim mesmo primeiro e depois vou admitir para você. Vou admitir para você, vou admitir para o Ezequias. Ou seja, a partir disso, eu naturalizo esse lugar de sentir. Naturalizo. E é muito interessante porque quanto mais alto você está e quanto mais em vulnerabilidade você se coloca, mais pessoas você consegue trazer para esse lugar também, né? De dizer, eu não sei, eu tô com medo, né? Eu tô com medo. Gente, isso abre portas inimagináveis. Quando você se coloca em vulnerabilidade perante as pessoas que você ama, as pessoas que estão ao seu redor, tenha certeza que você abre um campo para que as outras pessoas também possam ser de verdade com você. Daí a importância de naturalizar a vulnerabilidade nos nossos processos, tá? Ou seja, os homens, eu digo que o que fizeram com os homens durante a história da humanidade foi um crime emocional, né? Eu uso todas as palavras com complemento emocional, né? Foi um crime emocional, porque os homens foram castrados. Foi tirado o direito dos homens sentirem durante muito tempo, né? E é por isso, e aí vou falar aqui, é por isso que para mim, vocês, mulheres, são muito superiores aos homens. Em vários aspectos, porque vocês tinham esse direito desde muito, muito cedo, né? É uma das coisas que tornam as mulheres... O que torna a mulher mais forte do que o homem? O direito de sentir. Ninguém vai castrar uma mulher se ela estiver chorando, muito pelo contrário, vai ser acolhida e tudo, e o homem não, né? Vai ser mais difícil para o homem vir para esse lugar. E é tamanho o nosso analfabetismo emocional que a gente tem dificuldade de lidar com as emoções do dia a dia, né? Como é que a gente fica quando a gente vê alguém chorando? O que eu faço? O que eu faço? Como se fosse preciso fazer alguma coisa, né? Às vezes a pessoa só sim, quer... né? Eu sou um homem, eu não sinto, alguém está sentindo. Como lida com isso? O que eu faço com isso? Eu tenho uma pimentinha aqui, um pensamento, na verdade. E se vocês perceberem agora que tem imagem, vocês vão ver que eu fico viajando aqui nos dois. É assim mesmo, gente, eu tieto e para mim, já falei, o Mentiverso é terapia. Eu queria pegar caso Copa do Mundo. Acho que a gente chegou a falar sobre isso também no episódio que a gente gravou, né? Eu acho que quando a gente fala de vulnerabilidade, e ele tem sido cada vez mais comentado, acho que falar de segurança psicológica, falar de saúde mental, passa muito por vulnerabilidade. No episódio que a gente gravou de síndrome da impostora com a Elaine também veio o assunto. Eu acho que ela precisa caminhar junto com confiança. Então, quando você fala quando você se mostra vulnerável, você vai receber, me deu aquela pontinha, depende de onde você estiver e para quem. E não digo isso como uma ressalva para dizer não faça, tá? Faça, mas faça com a consciência de que as pessoas que se conectam genuinamente com você vão te entender, mas que você também precisa se ver como parte de um meio que é mecanicista. A gente já tem falado sobre isso, que é um meio que quer levar tudo para a razão e que vai olhar esse episódio e dizer, balela, não precisa ouvir. E tudo bem, a gente não está aqui para querer defender um ponto de vista, é a nossa opinião sempre.
particularmente nós vemos benefício práticos, pessoais e também profissionais em falar sobre isso. Mas naquele momento da derrota do Brasil, em que o Tite devia estar sentindo 1 milhão de coisas e não tem, tudo é muito aleatório, porque não estávamos na cabeça do Tite, porque Tite não falou abertamente sobre isso, e é um direito dele, né? Mas em que ele sentiu o que quer que ele tenha sentido e ele vira as costas, talvez não intencionalmente, ele quis se mostrar vulnerável, mas ele fez o que ele podia no momento, com as ferramentas que ele tinha, e ele foi massacrado. E aí a gente faz essa analogia com a liderança, né? Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, eu acho que é necessário, é essencial, mas eu acho que eu queria deixar essa ênfase no nível de consciência e de confiança também. Trabalhe a confiança junto com isso, né? Ou trabalhe reconhecer que você não pode confiar em todo mundo, ou enfim, não sei, queria ouvir, na verdade, eu faço terapia aqui, gente. O que você acha disso? Como mostrar vulnerabilidade num mundo em que, assim, a gente consegue perceber os benefícios a médio e longo prazo, mas que talvez num primeiro momento vai, de fato, por essa estrutura de masculinidade tóxica e de todos os outros elementos que a gente tem que compõem a nossa sociedade, vai nos inferiorizar ou vai nos fazer parecer inadequados ou, quem sabe, até nos expurgar desses lugares. Assim, trazendo um pouco do Tite, né? Alguém que na véspera da Copa dispensa o psicólogo da sua equipe, né, da sua equipe técnica, é de verdade alguém que tem muita dificuldade de ser vulnerável, né? Que tem muita dificuldade. Posso fazer só Claro. um adendozinho? Ele tinha como um dos pilares, né, como é que chama? Das frases de efeito que ele dizia, era mentalmente forte, era taticamente competente, algumas coisas assim, né? Tecnicamente falando, e mentalmente forte, eram 4, eu não vou lembrar agora. Então, assim, mentalmente forte, mas eu não preciso ter um psicólogo na equipe. Isso eu até postei e comentei. Muito obrigada por você ter trazido isso agora para a nossa conversa. Ou seja, né, o Tite provavelmente é alguém que foi emocionalmente criminalizado, né, num lugar daquele líder arcaico mesmo, né, que eu detenho o poder, eu sei de tudo, tá tudo aqui na minha cabeça, eu vou conseguir do jeito que eu sei aqui, né, ou seja, vamos usar a ciência, vamos usar o que a gente tem de ajuda, de suporte, né, ao nosso favor. Né? Por que segregar se eu posso incluir? Agregar. Né? Se eu posso agregar aquele profissional junto na minha equipe. É muito interessante você trazer isso, Ana, porque assim, a vulnerabilidade ela passa por um lugar de eu ser genuíno com o que eu sinto, com o que eu penso, né? E da forma como eu vou agir. E perceba, faz parte da vulnerabilidade eu perceber que talvez eu vá ser julgado pelo que eu estiver demonstrando, pela emoção que eu estou demonstrando, pelo sentimento que eu estou demonstrando. Uma parte vai me julgar, mas uma outra parte talvez vai olhar e vai dizer, nossa, ele é humano. Que legal, eu também posso ser. Né? Ou seja, a gente não vai conseguir arrebatar todo mundo de uma vez só. Né? Mas é interessante a gente olhar esse lugar de eu preciso ser genuíno com o que eu estou sentindo, com o que eu estou pensando, com o que eu estou falando e me comportando, mesmo correndo o risco de ser julgado, de que as pessoas não aceitem aquela emoção, aquele sentimento, aquele comportamento que eu estou demonstrando. Né? E a partir daquilo ali, provavelmente vão existir algumas pessoas que vão olhar para mim e vão dizer, esse cara aí é fraco, esse cara é frágil. Eu vou ser julgado de qualquer jeito, né? Talvez escolher sofrer menos seja bom para mim. Exatamente. Só que perceba, talvez isso seja o avançado. Né? Vamos trazer aqui para o básico, né? Vamos voltar para o básico, né? Porque estamos nos alfabetizando emocionalmente, então a gente tem que falar do básico mesmo. Não dá para começar com uma criança, ou até mesmo na educação de adultos, né? Não dá para começar, né? Tem que ser devagarzinho. E nosso processo é muito de prática também, né? O adulto aprende muito com a prática. Então perceba, por onde é que eu começo? A gente está falando de inteligência emocional, falando de vulnerabilidade, né? Por onde é que eu começo o meu processo de vulnerabilidade? Para as pessoas que eu tenho certeza absoluta que se eu for eu de verdade, não vão me julgar e vão me acolher.
E, gente, se você não tem uma pessoa dessa na sua vida, tem alguma coisa errada. Ou você está se fechando demais para o seu processo, tá? Ou você não consegue confiar nas pessoas. Tá? E é muito difícil viver sem confiar. É muito difícil. Então, assim, comece por eles. Seu marido, sua esposa, um amigo, uma amiga, enfim, alguém no seu lugar. Para você ir se acostumando com esse lugar de se abrir. De ser genuíno com o que você sente, de ser genuíno com o que você está pensando. A partir disso, você vai expandindo esse lugar. Né? E é incrível porque vai haver um filtro natural nesse teu processo de vulnerabilidade. Tem gente que vai se aproximar, tem gente que vai olhar e vai dizer, não faz mais sentido ter essa pessoa, né, próximo de mim. E o legal é que o filtro vai ser usando as emoções. Né? O filtro vai ser do amor. Quem te ama vai ficar. Quem te ama vai ficar. Né? Com a sua fraqueza, com as suas dificuldades. E quem está ali só para constar, vai embora. Mas é um favor que faz, né? Porque imagina, já é tão difícil. Viver é gostoso, mas não é fácil. Né? É muito difícil. É muito difícil. E aí eu ainda preciso montar vários personagens para ser uma pessoa em cada lugar. É muito difícil. É trabalheira que isso dá. Dá muito trabalho. Né? Dá muito trabalho. Então, assim, seja você por onde você passar. Né? E traga com você esse processo e esse lugar. Porque a partir disso você vai contagiar outras pessoas para virem para esse lugar também. Para esse lugar de ser humano. Ser vulnerável é ser humano. E é o que a gente é, gente. Não esqueçam disso. Todos nós somos seres humanos. Você pode querer ser qualquer outra coisa, mas a sua essência é essa. Você é humano, em essência. Então, o ser humano sente. O ser humano tem dificuldades. O ser humano precisa lidar com várias coisas, né, que vêm desse processo emocional. Então, antes de pensar em ser qualquer outra coisa, pense em ser humano. Porque é isso que a gente é em essência. E aí, Leusa? Eu posso pegar, deixa, na verdade a gente fica viajando, né? Mas isso que você está falando de ser humano me remeteu a uma música, comumente verso aleatório. Eu não gosto da tradução muito literal, não. Até a gente falava sobre linguagem inclusiva e a gente também está se educando nisso. A música é da Kelly Clarkson e se chama My Dark Side. Que eu acho que já começa nesse sentido da gente tentar esconder essa essência, a gente não se perceber como um ser integral, né? Eu posso estar feliz e às vezes eu posso não estar. Esses dois são parte fundamental do meu processo, devo admitir para vocês, porque eles me ajudam a identificar quando eu tô quase, gente, contratei Leusa e no meio do processo fui tão agressiva com ela que eu não sabia como que ela ainda marcava a próxima sessão comigo. E marcava por carinho. Eu sei quando a gente fala de uma relação comercial, mas por isso que para mim eu falo de confiança, né? E ela me indica para terapia. Olha que lindo isso. Amo, amo. E aí os dois vêm fazer terapia comigo, eu que adoro. Aí marcar. a gente inventa um mentiverso, aí a gente traz Exato. A gente quer fazer uma sessão de renascimento de bom. conjunto. Mas assim, a música ela Isso fala... não é a tal da vida, não? Todo mundo se chama vida, por acaso. Prazer. Por Muito acaso. prazer. Mas na música ela fala, todo mundo tem esse... vou traduzir como esses sentimentos escondidos. Você me ama? Você pode amar os meus? E aí eu tava te escutando, eu disse, eu lembro que um momento de crise conjugal, eu ouvia muito essa música e ela me fazia chorar muito. E aí depois, coisas aleatórias, mas agora te ouvindo me veio muito forte isso. E será que você se ama? Será que você consegue absorver esse sentimento? Será que você consegue lidar? Porque eu acho que aí a gente já tá indo talvez para um outro lugar. E quando a gente falava de Titi, tudo isso também me lembrou o episódio de necessidade de aceitação. Que eu acho que é essa combinação. Por isso que eu defendo que a gente precisa falar cada vez mais e mais sobre um universo de coisas que nos tocam como seres humanos. Inteligência emocional, vulnerabilidade. Mas também entender que é muito prático. Você falava dessa zona, se você não tem ninguém que você confia a esse ponto, dizer, isso não significa que essa pessoa, por te amar, não vai te criticar. E você também precisa ter esse espaço de confiança, de dizer que tudo bem,
ele vai fazer essa crítica porque ele me ama, porque a intenção dele é a melhor e não se deixar levar por esse medo de querer agradar todo mundo. Que eu acho que isso, quando eu escutava vocês, dizia, pelo menos internamente, é um vilão, porque você quer sempre que todo mundo te diga que você tá no caminho certo, que você não tá. E quando é fundamental você aceitar que, por ser humano, você tá longe disso e acho que até repensar um pouquinho do perfeccionismo. A gente precisa aceitar, eu gosto muito do verbo excelênciar, que eu uso, eu sei que ele não existe, mas eu gosto dele, que é sempre querer ser uma versão melhor de si. Só que para ser uma versão melhor de si, você precisa reconhecer que a versão que você tá tem muito por melhorar e isso vai lidar com o processo de crítica. Aí a gente volta a falar do amor. Receber essa crítica vindo com amor talvez facilite o teu processo, mas que nada disso é possível se você tiver esse muro, essa couraça de dizer não sei lidar com isso, e aí também vemos depois perfis, estou falando que esses dois me deixam, eles não me deixam louca, eles me tiram da loucura, mas me inspiram, era o que eu queria trazer. Já vi a Leusa fazendo um monte de insight, te passo, Leusa, a palavra. Doidinha. Não, foi viajando, o Jason foi falando e foi vindo, e aí você foi falando e foi vindo. Primeiro, vulnerabilidade, né? Segundo, e voltamos para o Tite, né? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Assassinado emocionalmente. Dono da verdade absoluta naquele momento, porque às vezes também é importante que a gente se adone da situação. Né? E alguém tem que tomar frente. E talvez tenha sido isso que a gente cobrou dele. Você era o dono da situação. E aí, agora imagina, e aí é uma viagem minha, o que eu faço agora? É melhor dar as costas e me recolher. E o gato faz isso. O gato, quando fica doente, ele se esconde. Então, às vezes, eu preciso me recolher para me recompor. Não vou adiante com o Tite, porque nem ele não evoluiu nesse ponto, né? Eu não acompanhei para saber o que aconteceu. Mas, assim, naquele momento, talvez seja o máximo que ele conseguiu fazer, foi preciso me recolher, não vou dar conta disso. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é quando o Jason fala sobre relacionamento e vínculo e confiança. É aprofundamento das relações. É eu entender que não adianta gritar, espernear e tal, que a Ana não vai ser o meu desenho de pessoa perfeita, o Jason não vai ser o meu desenho, e eu também não vou ser o meu desenho de pessoa perfeita. É essa complementariedade que faz as coisas acontecerem. E a terceira coisa que me ocorreu assim, enquanto o Jason estava falando, vai ficar com você quem te ama. Aí me veio a superficialidade da fama, sempre, hoje mais do que nunca. Ora, fulano falou que era adepto de tal, né, político, coisa parecida, perdeu 1 milhão de seguidores. Eles estavam ali porque me amavam realmente, amavam aquela imagem, amavam ser parte dos seguidores. Então, assim, gente, nós somos tão complexos, né? Então, que bom que a gente possa, de vez em quando, parar e olhar e dizer assim, olha, eu estou sentindo isso e quero a tua ajuda para compreender comigo o que está acontecendo. E aí o outro diz assim, então vamos junto, né? Porque eu também não sei, vamos aprender juntos. Ou sim, eu já passei por isso, posso te ajudar, posso dizer como foi a minha experiência. Então, assim, tudo é comunicação e troca e relacionamento. E aí eu tenho defendido algumas vezes que a única coisa que a gente leva dessa vida são os encontros. Sim. Muito obrigada a vocês dois aí por me ter... Esquentou meu coração, sabe? Ficou o coração quentinho essa conversa. Muito obrigada. Nada do que se pensava sobre inteligência. A gente prepara o roteiro e segue o que dá. Jason, mudou aqui o cenário, mas o meu papel continua o mesmo. A gente precisa se aproximar das considerações finais. Eu falo até com um pouquinho de culpa, reconhecendo o sentimento. Queria que você deixasse a sua mensagem. A gente falou que a gente tampouco vem para dar todas as respostas. É o início de uma conversa que tem que seguir muito. Deixa a tua mensagem aí para as pessoas. Antes de deixar a mensagem, eu queria só fazer assim um apanhado muito rápido, né, de a gente parar para pensar e se perceber quando é que a gente perdeu esse lugar de vulnerabilidade, né? Perceba. E é interessante, por exemplo, quando a gente está dentro da barriga das nossas mães, o bebê é extremamente corajoso, né? Olha o primeiro ato que o bebê faz, né, depois que ele está formado.
ele sai por um canal extremamente estreito, ele, né, tem forças para sair dali, ou seja, um ato de extrema coragem. E perceba, o bebê é extremamente vulnerável. Ele chora, ele pede, ele reclama e ele não sabe falar. Né? Ou seja, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso, né? Com os abusos emocionais, com os traumas, com as castrações, enfim, com todo esse lugar. Então, quando a gente vai para um lugar de inteligência emocional, é hora de fazer esses resgates. Porque à medida que eu faço esses resgates, eu vou quebrando os muros. Né? Eu vou reaprendendo as coisas que lá atrás eu aprendi errado. Vou ressignificando o que aconteceu lá atrás comigo. Né? Para a partir disso eu vir para um lugar de inteligência emocional genuíno. Tá? Genuíno dentro do que eu acredito. Tá? Não é uma verdade absoluta. Então, assim, se você de verdade quer ser emocionalmente inteligente, comece pelo básico, reconhecendo as suas emoções. Tá? Aprendendo sobre emoções e reconhecendo o que você sente. Para a partir disso a gente vir para o intermediário e depois para o avançado. Adorei. Depois eu pergunto dele em qual nível eu me encontro e como eu faço para pular de fase. Eu já me despeço de vocês, deixo aqui a palavra final. Nos fez a abertura lindamente e nos despede também. Suas considerações finais, Leusa? Olha, dia chuvoso, de aconchego, de deixar o coração quentinho, de saber que a gente tem pessoas que podem nos ajudar a fazer esse caminho. Às vezes um pouco doloroso, mas muitas vezes muito prazeroso, que é o conhecimento de você, o conhecimento das suas possibilidades, das suas vulnerabilidades, e saber que tem pessoas com quem você pode contar. Muito obrigada por nos ouvir e agora por nos ver. A gente se encontra no próximo episódio.